Nós estamos no mês que o tema é a porta que Deus abre e ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E eu queria dizer para vocês que realmente tome posse dessa palavra. Tome posse desse mês. Porque eu acredito que todo mundo aqui tem portas que Deus precisa abrir na vida de vocês. E a gente fala em porta, às vezes a gente acha que é só uma porta de emprego. Não. Existem portas espirituais, existem portas materiais, portas, que Deus tem preparado, já está ali para vocês. É apenas vocês acessarem. E a direção para esse mês é essa. Há portas que Deus irão abrir para vocês. Como há portas que Ele vai se fechar para abrir outras maiores. Então tome posse desse mês. Eu creio que no final desse mês nós teremos grandes testemunhos. Grandes testemunhos daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Coloca para mim aqui Isaías 45:2. O tema que eu poderia colocar é abrindo portas com Deus. Como eu disse, a porta está ali, a gente precisa acessá-las. Então, hoje nós vamos ver alguns passos para acessar essas portas. Eu irei adiante de você e aplaudirei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Coloca aí, Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E para nós acessarmos essas portas, existem 4 chaves que hoje eu quero passar para vocês. A primeira chave é a fé. Já deixa em Hebreus para mim. Hebreus 11:6. A fé é a primeira chave. Porque sem fé, irmãos, a gente não consegue. E a nossa fé, muitas vezes, ela pode ser pouquinha. Mas eu preciso acreditar. Porque se eu não acreditar, ali basta. Se eu não consigo acreditar que Deus vai fazer, que Deus está colocando. E muitas vezes a gente olha para o tamanho da porta e a gente fala assim, meu Deus, ela é muito grande. Eu acho que essa porta ainda não é para mim. Só que a gente esqueceu quem é o dono da porta. Nós esquecemos que Ele é o único que pode abrir portas que ninguém mais pode abrir. Então nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então sem fé é impossível, irmãos. Nós precisamos todos os dias ter essa fé, falar, Deus, sabe quando a gente tem a chave na mão? Só que para eu colocar a chave dentro do trinco e virar, eu preciso ter um ato. E esse ato muitas vezes é de fé. Porque muitas vezes pode ser que eu nem estou conseguindo ver aquilo que Ele vai fazer. Eu não estou conseguindo ver aquilo que tem atrás daquela porta. Alguém aqui conhece essa salinha aqui? Quem nunca entrou aqui? Você não sabe o que tem aqui atrás, certo?
Só que para eu entrar, para eu poder ver o que eu tenho atrás daquela porta, eu preciso abrir. E às vezes Deus já vai deixar a porta ali, mas eu tenho que ter o ato de colocar a chave, virar e entrar. Às vezes Deus tem colocado portas nas nossas frentes. E nós mesmos estamos impedindo de entrar. Porque nós não acreditamos. Mas hoje, você vai entender que primeiro você precisa ter fé. Acreditar. Ter o ato de colocar a chave, virar. E falar, opa, tomei posse, é minha, entrei. A segunda chave é o temor. Nós vamos ver aqui em Provérbios 9:10. Entrar por uma porta aberta exige maturidade para permanecer dentro dela. Eu tenho que ter fé para ter o ato de entrar, mas eu tenho que ter o temor para permanecer dentro da porta. Por quê? O temor é aquele que traz o medo, que traz a insegurança? Não. O temor é o que traz o respeito, a obediência. O temor é aquele que faz assim. Porque assim, gente, nós somos seres humanos, nós vamos errar. Mas é eu reconhecer. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. Mas eu preciso todos os dias estar dentro dessa porta. Eu preciso permanecer aqui até o fim. Por mais que às vezes seja difícil. Por mais que às vezes vai vir turbulências, vai vir ventos, eu preciso permanecer. O temor é o que faz nós todos os dias fugirmos do pecado. É aquilo que faz, eu temo ao Senhor, eu não vou errar. Davi, por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Ele não pecou? Ele pecou. Ele errou muito. Mas por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele tinha o temor dentro dele. E ele conseguia reconhecer as suas falhas, os seus erros, o seu pecado. Então a gente precisa trazer de volta o temor. O temor, a obediência no Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Eu preciso ter a fé para ter acesso, mas eu preciso ter o temor para permanecer. Porque se eu perder o temor, gente, eu vou pecar, eu vou errar, e eu não vou me importar mais, porque para mim vai ser, eu não tenho mais o temor de Deus. Então tá tudo certo. Depois Jesus me perdoa. Quem já ouviu isso? Perdeu o temor. Então precisamos ter isso para acessar aquilo que Deus já preparou. A porta já está ali. O acesso já está ali. Terceira porta. É a presença.
A presença abre portas. Quem já foi no shopping? E no shopping tem aquelas portas de sensor de presença. Então, se eu chegar ali, a porta vai se... É exatamente isso. A presença dele vai abrir portas. Hoje aqui. Êxodo 33:15. Coloca para mim. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Pai, se a tua presença não tiver, eu não irei. Sabe quando você fica naquela indecisão de uma porta que Deus abriu? Você fala assim, será que Deus abriu ou não? Será que é Deus ou não? Se a tua presença não for, eu não irei. Se a tua presença não estiver, eu sei que não é tu. Moisés entendia que poderia ter a porta ali. Eles queriam acessar. Mas se a sua presença não fosse com eles, aquela porta, aquele sonho, aquele desejo, não importaria. Não ia valer de nada. A presença de Deus é o fundamental para termos fé, para realmente termos o temor para permanecer. Nós precisamos da presença dele. Nós precisamos todos os dias. Senhor, entra primeiro. Às vezes a gente está tão comum no trabalho, na escola e faculdade. E são tantos afazeres no nosso dia a dia. Mas será que nós temos colocado a presença dele em tudo? Vem comigo. Será que nós temos entregado todos os dias o nosso dia a Ele? Fala, Senhor, sem a Tua presença hoje, eu não levanto daqui. Pai, entra comigo. Quem já o escutou e falou assim, cheguei num ambiente secular, e a pessoa olhar e falar assim, nossa, você é diferente. Você tem uma coisa diferente. É a presença. Queira isso. Gere isso. Que as pessoas olhem para vocês e falem assim, você tem uma coisa diferente, eu quero isso que você tem. Que a presença dele chegue primeiro que você. Que ao você chegar no ambiente, a presença dele já chegou primeiro. E as pessoas olham para o redor e falam, o que está acontecendo aqui? Para de ter vergonha de manifestar a presença dele aonde for. Queira isso. Posso estar num shopping, posso estar na rua, posso estar dentro do trabalho. Queira que a presença dele se manifeste. Se a gente foi criado para isso, irmãos, eu tenho que desejar que a presença dele se manifeste todos os dias, através de mim e de você. E a quarta chave é o milagre. Eu preciso da fé, eu preciso do temor, eu preciso da presença para eu viver o milagre. O milagre da porta aberta.
Eu preciso ter a fé, o temor e a presença. Hoje, o Espírito Santo vai abrir portas da fé, do temor, da presença, para você ter o seu milagre. Para você viver o seu extraordinário. Para você viver a tua cura. Para você viver a porta de um emprego. Nós vamos ver sobre Paulo e Silas. Coloca para mim Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos o ouviam. Eles estavam o quê, irmãos? Orando e cantando. Eles estavam o quê? Adorando a Deus. Presos. Eles estavam presos, orando e orando a Deus. Próximo. De repente, houve um terremoto tão violento que o alicerce da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Isso foi um milagre ou não foi? Foi com as mãos humanas? Foi? Alguém foi lá e abriu para eles? Foi algo sobrenatural. Queira viver esse sobrenatural. Queira viver esse milagre. Isso foi um dos milagres, tantos outros milagres que já aconteceram aqui dentro da Bíblia, que a gente já ouviu falar. Milagres de cura, milagres de libertação, que não é algo que eu consigo palpar. Eu preciso, para eu acessar isso, eu preciso ter fé, eu preciso ter temor. Eu preciso da presença dEle todos os dias. A fé me faz crer. O temor me faz permanecer. A presença faz eu me apaixonar. Todos os dias. Para eu receber o meu milagre. Deus tem portas extraordinárias para abrir. Pegue a chave da fé, ande no temor, priorize a presença e prepare-se para o milagre. Para pensar um pouquinho. Qual é o milagre que você precisa hoje? Consegue refletir? Vou dar 1 minuto. Cada um aqui tem o seu. Qual é o seu milagre que hoje você precisa? Alguns vão dizer que é cura, outros vão dizer que é um milagre espiritual, outros vão dizer que é uma libertação de algum ente querido. Para pensar um pouquinho. Se eu falar para você que a porta está na sua frente, que o acesso está aí, Ele te deu hoje o acesso disso. Pegue a chave e entre. Pegue a chave e entre hoje. É muito fácil eu falar sobre portas abertas. Mas eu preciso falar do amor dele, que abre isso. Que me faz permanecer. Não adianta eu querer ter acessos, mas sem eu permanecer. Eu queria chamar o louvor aqui em cima.
Espírito Santo colocou algo no meu coração, que eu quero fazer um ato com vocês. Quem acredita em atos proféticos? Então vamos fazer um ato profético essa manhã. E eu creio que hoje vocês vão entrar em uma porta que ninguém vai fechar. Porque é uma porta direcionada do céu para essa manhã. Se coloca de pé. Espírito Santo de Deus, Senhor, se faz presente nesse lugar. Pai, os teus anjos estão nesse lugar. O Senhor me deu essa palavra. E como um ato profético essa manhã, eu creio que os teus filhos vão acessar lugares aonde ainda não acessaram. Vão entrar em ambientes que ainda não entraram. O Senhor dará chaves essa manhã, chaves espirituais, chaves físicas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos hoje. Pai, entregue essas chaves a eles. Pai, entregue esses acessos a eles. Há correntes que irão se quebrar, há muralhas que irão cair. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, como um ato profético. Vem aqui na frente. Você que precisa de uma porta, pode ser cura, pode ser libertação, pode ser uma casa, pode ser um emprego. Você que precisa entrar em acessos que ainda não entrou. Essa manhã é uma manhã profética, é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação, é uma manhã de bênção. Senhor, eu quero esse acesso, eu quero, Espírito Santo. Ei, Rabachou e Andalabás.